Com o professor Felipe Madeira, que é um dos sócios da Quadrante, a Quadrante que teve vários clientes, inclusive aqui dentro do Repórter Difusora, né? Foram muitos os clientes que já passaram por aqui pelo Repórter Difusora vindos através da Quadrante. Recentemente, foi um dos palestrantes, debatedores da primeira resenha da ASP, a associação que reúne os profissionais de comunicação, que aconteceu no final de semana lá dentro do Golden Shopping, né, uma realização da Aspicom. E eu fiquei falando, não, tem que levar exatamente Felipe para que ele possa conversar com a gente. Felipe falou de muitas histórias que estão acontecendo já no mercado e que você às vezes não percebe, não é? E Felipe, dizer que é uma honra tê-lo aqui, transformar o Repórter Difusora nesse momento numa sala de aula de tecnologias, no mundo cada vez mais tecnológico, é uma grande honra recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, e posso falar que a honra é a minha, tá? Para mim é sempre um prazer muito grande reencontrá-lo, ter a oportunidade de também vir aqui na Difusora, falar com vocês aqui na rádio e também poder falar com o ouvinte. Dentro desse mundo tecnológico, eu me lembro de um momento da sua palestra no sábado passado, que você dizia o seguinte: você entra numa loja e já existe hoje mecanismos que estão percebendo até as batidas do seu coração, a sua temperatura. O que é isso? Estamos dentro de um Big Brother, mas muito mais apurado do que se imagina, Felipe? Sem dúvida alguma, isso já é uma realidade e a tendência é que cada vez isso se incorpore ainda mais no dia a dia. A gente vai ver várias revoluções, né? Inclusive hoje já estão chegando no Brasil lojas onde não tem atendimento pessoal, né? O atendimento é todo feito, é um autosserviço, onde inclusive o pagamento é debitado diretamente no cartão de crédito. Então você não tem contato com pessoas. Então isso não é moda, isso é uma realidade. O fato também, Robson, que é muito importante, é que às vezes as pessoas gostam muito de tecnologia e olham uma ideia como essa, elas se apaixonam. Então a gente tem as pessoas que acham que tudo vai ser assim, todas as empresas vão se modernizar ao ponto de abrir mão das pessoas, e tem as pessoas que ficam com medo disso. O que eu posso falar é que vai ter espaço para tudo, porque há pessoas que gostam desse autosserviço, mas vai ter muitas outras pessoas que não vão abrir mão de ter um contato com uma pessoa, olhar no olho, poder conversar, porque o atendimento ele vai muito além da prestação do serviço, né? Passa por compreender, e muitas das vezes o vendedor, na verdade, acho que o grande desafio dele não é a venda, mas é ajudar a pessoa. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Exatamente. Você vai lá, a máquina vai. Hoje já existe, nós já estamos vivendo isso. Você chega às vezes no hotel e está lá a máquina, o computador registra quando você tira aquilo ali do local, desloca uma. Existem as máquinas, aeroporto aqui tem, em alguns lugares a gente já encontra. Puxa, quer dizer que há. Porque se fala de muita tecnologia e dá a impressão que a gente vai ficar tudo robô para tudo quanto é lado, como era nos Jetsons. Isso. Exatamente, a gente olhava aquilo naquela época, a gente achava que era uma loucura. Escada, por exemplo, como é que é? As rolantes, as esteiras rolantes. A gente achava que aquilo ali era o que é isso? Que loucura. Hoje os aeroportos estão aí, né? E tal, já adaptados. Então, quer dizer, a condição humana, ela não desaparece na sua visão, Acredito Felipe? que não, e principalmente, Robson, por quê? Existem na nossa rotina de trabalho muitas atividades que são repetitivas. Essas atividades que elas são repetitivas e elas não geram tanto valor, elas são facilmente substituídas por tecnologia e por máquinas. Então acredito que essas atividades, elas de fato tendem a ser substituídas logo, porque elas se tornam muito mais baratas com a tecnologia e muito mais escaláveis. Porém, nem tudo é lógica, esse que é o ponto, né? A máquina ela é muito bom para substituir atividades repetitivas e lógicas, mas aquilo que não é lógico, aquilo que é emocional, a máquina não vai poder substituir. Então, por quê? Voltando ao caso da venda, ao caso de um atendimento, nem tudo numa relação, numa comunicação é lógica. Muito é emoção, muito é percepção, muito é baseado numa percepção que você tem de um momento, numa coisa que é gestual. E eu acredito que a tendência é que a gente tenha uma substituição das atividades que agregam menos valor, que são mais repetitivas por máquinas e tecnologia, e a gente consiga extrair das pessoas o que elas têm de melhor, né? Toda a relação
entre pessoas, entre negócios, entre empresas, ela é baseada em critérios e pensamentos que são racionais e emocionais. Aí, de novo, eu acho que o ser humano ele vai fazer essa diferença cada vez mais trabalhando do lado e a relação emocional. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Você é formador de profissionais que estão entrando para o mercado e nesse momento deve ter um monte de gente nos ouvindo, no meio de 3,5 milhões de ouvintes, com certeza tem muita gente que está aí vendo, inclusive na tecnologia, uma forma de entrar no mercado. E você que é dono de uma das maiores empresas da área, de propaganda, de cuidar de clientes, qual é o perfil hoje do profissional? Quando você vai, por exemplo, absorver gente na sua equipe, qual é o perfil dessa pessoa hoje no mercado? Aí, de novo, a gente tem muitas competências que são técnicas, né? A gente precisa de formação, a gente precisa de uma academia que dê essa base de conhecimento, mas a gente precisa também de muita prática, né? Então, por isso que, inclusive, foi uma coisa que a gente debateu, a importância das academias, das faculdades, do mercado, porque eu acho que são forças que se complementam, né? Na academia você tem acesso a tanto conhecimento e o mercado te dá tanta oportunidade de prática. E eu acho que o conhecimento, quando ele acontece em função de uma necessidade prática, de um propósito, ele tem muito mais valor. O que eu quero dizer com isso? Se você está numa empresa trabalhando e você tem que desempenhar determinadas atividades e você percebe que na academia e o conhecimento te ajudam a desempenhar aquilo melhor, mais rápido, com mais valor, e isso faz com que tudo tenha uma relação de ganha-ganha. Você tem uma faculdade, um conhecimento que tem propósito, e você tem um trabalho que é muito mais bem desenvolvido pelo conhecimento. Um ponto que é fato também, muita gente que pode estar no mercado e não tem acesso ao conhecimento em uma academia, pode não sentir falta. O fato também é que a falta de conhecimento é um grande risco. Você não tem dúvida quando você não tem conhecimento. Quanto mais você busca conhecimento, mais dúvidas surgem. É uma coisa até que parece contraditória, mas não é. Né? Quanto mais você estuda, quanto mais acesso ao conhecimento você tem, mais você vê o quanto tem a aprender. E eu acredito que são essas forças que aliam, e o profissional de comunicação, de novo, no mercado a gente tem muita gente fazendo comunicação sem a formação, então pessoas práticas, de mercado, só que aquela coisa, existem muitos gaps, muitos buracos e muitas lacunas que ela mesma não consegue detectar pela falta de conhecimento. Não é maldade, não é má fé, é falta de conhecimento. E aí por isso que eu acho que uma coisa não substitui a outra, mas uma coisa ajuda a outra, reforça. Então, por mais que um profissional esteja atuando no mercado e ele se sinta capaz para aquilo, se ele não tem conhecimento, se ele não buscou conhecimento, ele muito possivelmente não está enxergando as oportunidades que ele está perdendo. Eu fiz uma brincadeira hoje pela manhã, no Mania Matinal, fiz o seguinte: me mandaram um vídeo de um garoto, supostamente neto de Raul Seixas. Aí eu comecei exatamente o programa tocando a música do Raul Guita. O garoto tem uma voz muito parecida com a do Raul Seixas. Que, supostamente ele teria ido no programa do Raul Gil como neto, mas lá na pesquisa que eu fiz antes, não havia nenhuma afirmação, ninguém dizia que ele era exatamente o neto de Raul Seixas. A voz é incrível, mesmo o timbre e tudo. Eu coloquei no ar e perguntei, quem é esse cantor? Muitos disseram que era o Raul Seixas. Depois eu disse, não, é o neto do Raul Seixas. E fiquei esperando. Apenas um ouvinte, no universo de mais ou menos umas 60 pessoas que estavam nessa hora interagindo comigo, o que ele fez? Ele entrou no Google, fez uma pesquisa sobre neto de Raul Seixas, foi descobrir que o garoto não era neto de Raul Seixas, era um garoto do Paraná, que foi lá e não, olha, está aqui, encontrou inclusive um site que era falso alguma coisa, ponto alguma coisa. Então, esse perfil desse ouvinte que mandou para mim, deveria ser o perfil de todos. Ontem, por exemplo, o secretário teve que fazer, e eu queria que você colocasse na pauta, ele teve que fazer ontem uma explicação na rede, numa nota, o Carlos Lula, da saúde, porque alguém resolveu dizer que havia coronavírus no hospital e também numa UPA, o hospital particular e uma UPA. Como é que você vê essa questão? Tecnologia, tudo na velocidade da luz, mas eu queria que você falasse dessa necessidade de checar essas fontes. Eu até vou puxar algo que eu acredito que você falou no evento da resenha, que a tecnologia potencializa características humanas, né? E a gente vê muita coisa hoje que, na verdade, ele só ganhou um holofote, um alcance maior com a internet, né? Boato existe há muito tempo.
né? Então você sempre teve que lidar com Exatamente. isso. Você sempre teve que lidar com alguma fofoca, alguma mentira que circulava numa comunidade. A diferença da tecnologia é que isso ganhou abrangência em segundos mundial. Então você consegue um boato que até então ficava restrito a uma família, a um bairro, a uma comunidade, hoje em segundos ela ganha o mundo. E como é que a gente faz isso? Aí de novo eu coloco que o que faz com que os meios de comunicação tradicionais e os comunicadores se tornem insubstituíveis? A credibilidade. Eu acho que a internet e as redes sociais, nós estamos num ciclo de aprendizado. Esse é um ponto que a gente tem que estar muito claro. É algo muito novo, a nossa sociedade está aprendendo e vai aprender que rede social e internet, ela não é o melhor meio de consumo de informação, é uma forma de troca de informação, porém ela precisará ser checada. E cada vez mais, como você comentou, entre 60 ouvintes fez isso, a tendência no futuro é que todos façam. Um ponto também é que a gente tem, todas as pessoas têm uma tendência de simplificar as coisas, né? E a gente também falou sobre isso no evento da resenha, que a gente imagina que um novo veículo de comunicação vai surgir ou vai crescer em função do declínio de um outro. E na verdade, de novo, elas se complementam. A pessoa está ouvindo rádio, ela pega o celular e faz a consulta. A internet não vai substituir a rádio, ela vai complementar, ela vai facilitar a conexão do ouvinte com você, vai resolver uma limitação que a rádio tinha no futuro, no passado, que era a troca, né? Era bem mais limitado do que é hoje. Hoje você está hiperconectado. Hoje a gente tem um meio de comunicação que é cada vez mais integrado. A pessoa está te ouvindo, te assistindo, podendo falar com você ao mesmo tempo. E eu acredito, Robson, que esse caso isolado de hoje, a tendência é que ela se torne cada vez maior. As pessoas vão ficar cada vez mais conectadas e mais críticas. E eu acho que por isso, e não por um acaso, é que as pessoas te ouvem, né? Porque elas sabem que quando elas precisam de uma informação de credibilidade, elas têm as pessoas de referência, os canais. E um ponto aí já mais didático, para complementar, nós também, pessoas, a gente tem um número limitado de referências. Por mais que a gente tenha hoje milhares de alternativas de canais, nós tendemos a escolher de 5 a 12 canais de preferência. Então pode existir 1 milhão, eu vou continuar tendo 5 a 12 canais de preferência com os quais eu me identifico e eu os elejo como autoridade e com credibilidade. Então, assim, de novo, a gente pode criar uma infinidade de canais. Eu vou continuar tendo referência, cada vez mais eu vou dar credibilidade. Quando eu tiver acesso a uma informação via WhatsApp, eu vou procurar quem eu confio. Eu já faço isso há muito tempo, mas eu sou de comunicação, sou suspeito. Mas cada vez mais a minha mãe, meus colegas, profissionais que não são da área de comunicação vão fazer isso. Porque elas vão ser lesadas, elas vão ser prejudicadas, elas vão aprender e vão passar a fazer da forma correta. Nós estamos em 2020, ano de eleições. Como é que você vê essa... Já foi na eleição passada. Aliás, começou o fenômeno com Barack Obama, quando, né, o Twitter criou e começou a viralizar as coisas. O próprio Donald Trump resolveu aí uma neologia, falou de fake news, todo mundo agora fala de fake news. Como é que você vê, você é uma pessoa de comunicação, como é que você vê esse ano especificamente com essa tecnologia toda ampliada? Robson, nesse caso é uma preocupação, tá? Porque a gente está falando de algo que pode acontecer e pode influenciar diretamente numa campanha eleitoral. Isso é muito preocupante e aí fico alerta aos profissionais de comunicação não entrarem nesse jogo, porque de fato existe o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional, todos estão muito atentos porque sabem do risco que as fake news e as notícias falsas trazem. Como eu falo, isso não é uma coisa criada pela tecnologia. Antes da internet já existiam boatos, já se criavam músicas pejorativas, já se criavam panfletos e folhetos do interior, distribuíam na véspera da eleição. A internet só fez potencializar e aumentou o alcance disso. Então, eu acho que é um grande risco e eu acho que profissionais de comunicação eles têm que trabalhar contra isso. Nós temos vários órgãos públicos que trabalham também na fiscalização para amenizar esse tipo de risco e eu acho que a sociedade também tem que estar muito atenta para que a sua opinião não seja influenciada e o seu voto não seja influenciado por uma notícia falsa, porque com isso ele acaba prejudicando, no caso, a nossa cidade por 4 anos, de repente por conta de um boato, e deixando de repente de eleger uma opção melhor porque surgiu essa fake news.
Eu estou aqui no meio da conversa praticamente com o professor Felipe, mas eu queria que Felipe, para vocês entenderem onde Felipe está inserido, isso tanto pedagogicamente como em mercado. O que você faz hoje? Onde é que eu te encontro, Felipe? Eu já trabalho com comunicação há mais de 20 anos, Robson. Sou sócio da Quadrante, que é uma empresa de comunicação, publicidade e design. Nós temos um diferencial de mercado muito claro, porque eu acho que foi isso que você colocou, né? Eu acho que o nosso trabalho nos se diferencia dos demais porque nós trabalhamos com desenvolvimento de empresas. Então a gente não trabalha só com comunicação, a gente ajuda o nosso cliente a se tornar a melhor empresa, porque a gente acredita, de novo, que a comunicação ela é muito melhor quando você está vendendo o melhor produto. Então a nossa empresa se especializou em gestão empresarial, se especializou em design e desenvolvimento de produto, porque a gente, antes de fazer comunicação, a gente procura desenvolver o melhor produto e serviço para oferecer às pessoas o que tem de melhor. E o nosso trabalho de comunicação fica facilitado, porque a gente tem um alinhamento estratégico com os nossos clientes e facilita o trabalho de posicionamento. Então, estou na Quadrante, sou sócio da empresa, respondo pela área de atendimento, publicidade, planejamento digital. Além disso, aí por uma questão de paixão pessoal, continuo dando aula. Na pós-graduação, saí da academia da graduação por uma questão mesmo de tempo, né? Casei com filhos e não dava para ter aquela rotina diária em faculdade, e por isso optei em dar aula apenas de pós-graduação, e aí eu dou aula em algumas faculdades aqui da cidade. E também agora estou com um projeto pessoal desde o final do ano passado, que eu estou produzindo conteúdo e distribuindo gratuitamente no meu blog, Felipe Ladeira, e também num canal no YouTube, que é Professor Felipe Ladeira. Nesse momento estou falando muito sobre marketing político digital, porque, de novo, acredito que existe uma demanda muito grande, existem muitos profissionais de comunicação que são muito bons, mas elas ainda não entenderam bem como é que funciona esse segmento da tecnologia e qual o impacto que isso traz para o planejamento de uma campanha. E o meu objetivo não é trabalhar com marketing político, vou fazer trabalhos bem pontuais, mas aí nessa ideia é fazer um trabalho mesmo com colegas, ajudar o mercado mesmo. Eu acho que é uma relação, de novo, de ganha-ganha. Quando a gente faz algo que é bom hoje, a gente colhe isso no futuro. Então esse projeto pessoal que eu tenho com o meu blog, com o meu canal no YouTube, que inclusive hoje eu tenho um vídeo de novo que eu vou postar, vou fazer uma live para poder conversar com as pessoas sobre marketing político digital. Eu acredito que ajudando os meus colegas, trocando ideia, eu aprendo. Eu acho que a melhor forma de nós aprendermos é ensinando. E por isso que eu crio essas oportunidades. Eu não espero só a faculdade que me chama para dar uma aula, mas eu criei meu próprio canal para ajudar as pessoas e também me ajudar, criando oportunidades novas para aprender. Isso é para que o ouvinte do Repórter Os Ordens tenha uma noção. Então, eu vou aproveitar aqui e perguntar para o professor, está inserido tanto no que eu chamo de esse calidoscópio das comercializações de produtos. Para onde vai a propaganda, Felipe? Falam hoje que talvez a gente não tenha os intervalos comerciais que nós temos nos programas de rádio, de TV. Para onde vai a propaganda? Você viver experiências de outdoor que se mexia, que não sei o que e tal. A gente sabe muito bem disso. Eu soube também da história, a própria aquela musiquinha lá do cliente. Eu vou citar Potiguar, foi inclusive cliente nosso aqui durante muito tempo. Diz que levou mais ou menos um ano, acho que me falaram que levou um ano para até que entendesse aquela musiquinha que acabou viralizando na época. Para onde vai a propaganda? Essa pergunta é muito boa e eu tenho uma ideia hoje bem mais clara. Eu acredito, Robson, que aquele formato que nós tínhamos de publicidade, que é o que a gente chamava publicidade de interrupção, onde você tinha que parar a programação da televisão ou da rádio para poder levar uma informação publicitária, isso vai mudar, tá? Mas o que é fato, e aí a gente precisa esclarecer isso para as pessoas, que as pessoas hoje falam que a publicidade vai parar, vai acabar. E não tem como ela acabar, porque a publicidade presta um grande serviço para a sociedade, que ela ajuda a patrocinar a produção de um conteúdo de qualidade, onde as pessoas não precisam pagar por ele. Por conta disso, há mais ou menos uns 5 anos atrás, houve um movimento muito forte dizendo que a publicidade acabaria, inclusive com o surgimento de bloqueadores de publicidade. E hoje os anunciadores estão deixando de existir. Por quê? Porque os canais que estavam bloqueando a publicidade, elas começaram a ter que cobrar das pessoas assinatura para ter acesso ao conteúdo, e as pessoas não queriam pagar.
Então a publicidade voltou para custear essa qualidade de conteúdo para que as pessoas pudessem continuar consumindo informação de qualidade sem ter que pagar por aquilo. Então a publicidade também tem um valor muito grande para a sociedade. É uma relação de troca, de ganha-ganha, aonde se nós tirarmos a publicidade, as pessoas vão ter que pagar pelo conteúdo. O que vai acontecer, a grande mudança, é que a publicidade cada vez mais ela vai ter uma função de prestação de serviço do que meramente um trabalho de levar conteúdo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter uma publicidade que cada vez mais vai ajudar o consumidor. Não é uma publicidade meramente informativa, mas uma publicidade que procura entender o que as pessoas precisam e leva uma informação de acordo com o que elas precisam e, de novo, tem uma relação de troca muito positiva. E aí, de novo, a tecnologia está ajudando a permitir isso. A tecnologia está permitindo uma compreensão muito mais clara do público, a segmentação das pessoas, porque nem todo mundo tem interesse pelas mesmas coisas. Então não adianta eu falar de um produto e um serviço para alguém que não tem interesse. Então hoje eu consigo identificar quem tem interesse pelo meu produto e serviço, eu levar a informação e da forma como ele quer. Se é através de um vídeo, de um texto, e não necessariamente naquele formato antigo, meramente informativo, mas agora muito mais numa prestação de serviço. Então eu não vejo a publicidade em ameaça, eu vejo uma grande oportunidade de remodelar a publicidade para que ela se torne ainda mais interessante e ainda mais de valor. E um ponto que tu colocaste, o outdoor que a gente fez para o Cantinho Doce recente, onde a gente colocou aqueles personagens tipo fantasma saindo de placa de outdoor, e as pessoas paravam na frente do outdoor, né? Quando a gente está na faculdade, a gente aprende que um outdoor ele tem de 6 a 8 segundos para se comunicar. Mas quando você cria algo inusitado, criativo, impactante, as pessoas param na frente do outdoor para olhar. E aí eu acho também que o grande desafio para o publicitário, profissional de comunicação, é isso, é surpreender as pessoas. As pessoas se apaixonam pelo que é criativo e original, isso é fato. O que tem capacidade de fazer com que a gente pare, que a gente comente, que a gente compartilhe, é o que é criativo. E é um outro ponto, o que é criativo requer muito mais tempo, tanto de criação quanto de produção. Foi algo também que nós conversamos durante a resenha esse final de semana, que quando a gente procura criar algo original, parece que tudo trabalha contra. Tudo quer te levar a fazer o que é tradicional, o que é convencional. Se você pensa uma ideia como aquela para um outdoor, eles tentam te empurrar uma lona ou um papel, porque é muito mais fácil imprimir um papel ou uma lona. Só que as pessoas estão cansadas disso. O que eu posso fazer que as pessoas não estão esperando, mas aquilo vai ajudar um pouquinho ela no dia a dia, vai fazer com que ela sorria, vai fazer com que ela comente com uma outra pessoa, o que a gente pode fazer para surpreendê-la? Isso nunca vai ser fácil de colocar na rua, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar cada vez mais a fazer. É fazer o que é diferente, o que é original, o que vai surpreender as pessoas e vai agregar um valor para elas. Às vezes a impressão que tenho, eu digo, eu durante muitos anos gravei comercial para intervalo de TV. Havia uma época que acho que nos anos 80 que o intervalo comercial às vezes aparecia minha voz umas 3 ou 4 vezes. Aí eu parei, aquilo já estava cansando a minha voz. Mas eu percebo que às vezes, claro, passaram-se muitos anos, já estou há 39 anos nesse mercado. Que dá a impressão que determinados apenas, isso aqui não é geral, donos de empresas, de negócios, eles veem ainda o comercial como um gasto e não como um investimento. Você percebe isso em algum momento? Percebo e, inclusive, acredito que hoje o nosso mercado está sofrendo muito com essa percepção. Tá? Acredito que a gente passou por uma crise. A crise não existe mais. Nosso mercado já é um mercado de recuperação. O fato é que nós vivemos uma outra realidade. Não é mais crise. De novo, a crise já passou. O fato é que hoje a gente precisa gerar demanda. Esse que é o ponto. A impressão que eu tenho, muitas vezes, é que o mercado está esperando que as coisas aconteçam por si só naturalmente. Volte a ser o que foi em 2012, do dia para a noite, como se estivesse passando uma chuva e a chuva fosse passar. De novo, essa é a nova realidade de mercado. É um mercado que está desejando voltar a crescer. Precisa crescer para acolher cada vez mais pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Mas isso não vai acontecer sozinho. E aí é o ponto-chave. O que a gente precisa fazer para crescer? Precisa gerar demanda. A demanda não vai vir organicamente. Ela vem organicamente? Vem, mas em uma proporção muito pequena, que não vai sustentar um crescimento que a gente precisa. Essa demanda ela não pode ser orgânica, ela tem que ser provocada. E quem provoca a demanda é a comunicação. A comunicação, de novo, quem não é visto não é lembrado.
A gente tem que ser visto, aí tem que ser lembrado. Agora, o fato é que hoje é muito mais difícil você ser visto com esse volume todo de opções de comunicação, de meios que você tem. Então você tem que escolher os canais corretos, de acordo com o perfil do seu público, e você tem que ser muito criativo, tem que ter um conteúdo muito relevante para criar impacto, porque também a concorrência de conteúdo é muito alta. Apesar dos desafios todos que existem, é totalmente possível que isso aconteça, mas tem que ser provocado. Eu vou parar por aqui, até porque senão a gente ia ficar aqui fazendo uma outra resenha. O Felipe esteve comigo na resenha da Aspicom, a primeira resenha. Aliás, vem aí já o segundo encontro que acontece em 8 de maio com a primeira voz utilizada em inteligência artificial no Brasil, que foi a Regina Bittar. A Regina já acertou com o Aspicom, eu faço parte da Aspicom, inclusive, e ela aceitou estar aqui. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Esse material vai estar disponibilizado em podcast. Se você me permite, vou colocar também no meu canal de YouTube, tem um canal de YouTube, eu não posso deixar esse material aqui, essa conversa, sem colocar também na rede, que é uma coisa que eu acho legal hoje, quer dizer, isso é uma coisa que agora está todo mundo falando de podcast, mas, poxa, desde que inventaram a tal da fita eletromagnética para fazer lá pelos anos 60, que a gente guarda as coisas, só que agora, podcast, virou a palavra da hora, é isso? É isso. Muitíssimo obrigado, professor, por estar aqui com a gente, compartilhando as informações e esses conhecimentos. Eu que agradeço, fico muito feliz, muito honrado pelo convite, Robson. Sempre que houver oportunidade, pode me convidar. Eu vou ficar muito feliz sempre em ter essas desculpas para voltar aqui à rádio, conversar com você. E para mim é sempre um grande aprendizado. Também agradecer aos ouvintes. Espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações. E convidar também a todos a conhecer o meu canal. Quem tiver interesse agora, nesse momento, por marketing político, meu canal no YouTube, Felipe Ladeira. E muito obrigado pelo convite. Gente, vamos ao intervalo, o repórter volta já.